Cultura, contracultura e subcultura. Você certamente já ouviu esses conceitos algum dia, mas será que você sabe diferenciá-los nos seus sentidos específicos? Se essa é uma curiosidade tua, então fica aqui comigo que eu vou falar sobre isso agora. O meu nome é Gustavo Matti e sejam bem-vindos ao canal Cultura contra Cultura. Em 1980, o historiador e antropólogo francês Michel de Certeau publicou um livro chamado A Invenção do Cotidiano, onde ele pensa sobre a maneira como as pessoas absorvem e individualizam os conteúdos e até a própria forma de pensar, a estrutura cognitiva da cultura de massas. Quer dizer, ele usa esse livro para pensar como é que as pessoas comuns reapropriam esses conteúdos para situações cotidianas, no corpo a corpo com a vida de todos os dias. Nesse livro, o Michel de Certeau toma de empréstimo do contexto militar dois conceitos para os quais ele acaba atribuindo um novo sentido. E ele usa esses conceitos para definir duas formas distintas de comportamento. Esses conceitos são o conceito do comportamento estratégico e o do comportamento tático. A estratégia é a prática totalizante da cultura, aquela que é perpetrada pelas instituições ou por indivíduos que cumprem a função de vocalizar o pensamento institucional. Quer dizer, o comportamento estratégico ele é próprio da cultura dominante, do status quo, e ele busca se consolidar, abarcando a totalidade de uma sociedade, e também ele busca se consolidar no tempo, através da ideia de tradição. Por ter esse caráter estrutural, a estratégia possui uma forma predeterminada de operar. Ela usa roteiros, receitas, regras sistematizadas, regras que são uniformes, sólidas, rígidas, inflexíveis, elas não podem ser mudadas com facilidade. Aliás, muito pelo contrário, o objetivo do comportamento estratégico é justamente a da autoperpetração. E ele investe muito esforço através dos seus agentes para produzir os produtos que garantam essa totalização. Agora, por outro lado, no polo oposto, nós temos o comportamento tático, que é próprio da espontaneidade da vida cotidiana. Ele tem mais a ver com formas de usar a cultura para responder a necessidades do instante, se infiltrando nas brechas do sistema maior da cultura dominante, e não para dominar ou derrotar essa cultura dominante. Na verdade, o comportamento tático ele sabe que ele não pode derrotar o status quo. E por isso ele não tenta enfrentá-lo em campo aberto. Ao invés disso, ele vai ocupando as brechas com o objetivo de satisfazer as próprias necessidades instantâneas, sem precisar se perpetuar no espaço ou no tempo. Então, enquanto o comportamento estratégico tem a ver com os produtores da cultura, e com isso eu quero dizer aqueles que possuem os meios e os mecanismos para produzir discursos que se consolidem, podemos pensar como exemplo as grandes mídias, os artistas consagrados, o Estado e seu aparato, como a escola ou as instituições religiosas, etc. Bom, enquanto o comportamento estratégico tem a ver com isso, a tática ela tem mais a ver com a forma com que as classes populares ou os consumidores da cultura se apropriam dos produtos da cultura dominante para tornar esses produtos habitáveis e satisfazer as suas próprias necessidades do cotidiano. Na tática, nós estamos pensando nas formas com que os receptores significam e adaptam aquilo que eles recebem. Digamos mais ou menos da mesma forma como alguém adapta uma receita de bolo para ficar mais ao próprio gosto. Mas atenção! Vale destacar que nós estamos falando aqui de uma época, que é as décadas de 1970 e 1980, quando o livro do Certeau foi publicado, uma época em que a ideia de cultura institucional ou dominante estava fortemente atrelada às mídias tradicionais de massa, como a televisão ou o cinema, antes ainda da internet e da cultura digital. Nessa época, a linha que separava produtores e consumidores da cultura era muito mais clara do que hoje, em que a gente pode produzir os nossos próprios conteúdos sem necessariamente ter acesso a estruturas muito caras de comunicação. Mas o que é que tudo isso tem a ver com o tema desse vídeo de hoje, que é cultura contra cultura e subcultura? Bom, é claro que cada um desses termos, eles podem ser usados de maneiras distintas e dependendo do contexto do debate que está sendo feito. Mas, para o nosso objetivo aqui nesse canal e para orientar as discussões que a gente vai fazer em vídeos futuros,
Nós vamos usar essa reflexão do Certeau, de estratégia e tática, para definir as coisas da seguinte forma. Então vamos lá, cultura. Cultura é o espaço institucional, estratégico, totalizador e dominante daqueles que detêm os meios de produção cultural. Por exemplo, o aparato do Estado ou também as empresas tradicionais de mídia. Contracultura. Contracultura são os movimentos organizados de culturas alternativas, que buscam contestar os valores da cultura dominante e transformar a sociedade inteira pela substituição dos valores da forma dominante por valores da forma alternativa. Podemos pensar como exemplo os hippies, os punks. E subcultura. Subculturas são subdivisões dentro do espaço da cultura dominante. Nessas subdivisões, a própria cultura dominante é ressignificada para atender a princípios próprios das pessoas que pertencem a esses grupos menores. Então acho que a gente pode pensar as subculturas como um estágio de estruturação de identidades a partir de processos que, no entanto, surgiram da espontaneidade tática. Mas atenção de novo. Aqui nós não estamos no universo da tática propriamente, porque ele não é um universo rastreável, o universo da tática. Ele não fala de comportamentos que a gente possa mapear. Aqui, quando estamos falando de subculturas, nós estamos falando de momentos em que a apropriação da cultura dominante acaba ganhando volume suficiente e adquire um padrão próprio, a ponto de se tornar identificável, formando uma subdivisão dentro da cultura dominante. As subculturas não são equivalentes à cultura dominante, mas elas estão ao menos parcialmente contidas na cultura dominante. Acho que alguns exemplos poderiam ser a subcultura dos motoqueiros, dos metaleiros, a subcultura do cosplay, dos góticos, dos skinheads, dos fãs de Star Wars, dos leitores de ficção científica e assim por diante. É claro que esses conceitos eles não podem ser tomados de maneira sumária e definitiva. Existem gradações aí dentro, zonas de contato, zonas de interpenetração, mas é com base neles que eu quero usar este canal como espaço para gerar discussões sobre esses temas. Então, se você se interessa por esses tópicos, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e aguarda, porque tem mais conteúdos vindo por aí. Um abraço e tchau!